Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, nós vamos discutir um tema super interessante. Se o diabo já conhecia as profecias da sua derrota. Profecias essas que foram decretadas por Deus lá no Jardim do Éden. O texto, inclusive, está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 15. Deus diz claramente que o diabo será derrotado. Mas depois, no início do ministério de Cristo, o diabo então leva, ou na verdade o Espírito leva Jesus até o deserto para que ele seja tentado pelo diabo. Será que o diabo não entendeu que ele já estava derrotado? Ele acreditava que poderia vencer Jesus, o seu grande inimigo, o Messias, oferecendo a ele todos aqueles objetivos que ele colocou diante de Jesus? Será que o diabo estava sendo usado por Deus? Será que o diabo, na verdade, acreditava nisso, no seu ódio, na sua raiva de querer usurpar e tomar o lugar de Deus? Será que ele acreditava que poderia vencer o Messias? Todas essas possibilidades, todo esse estudo, nós vamos fazer agora no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só, sempre com aquele objetivo de levar até você mais conhecimento da Palavra de Deus, oferecendo, obviamente, suporte para você confirmar aquilo que você já pensa ou, quem sabe, oferecendo aí uma possibilidade para você reformar o seu conhecimento. E isso nós vamos fazer naquele formato que a gente gosta demais, que é o formato que nós denominamos de debate presidencial, onde os nossos convidados têm tempo determinado para as suas perguntas, as suas respostas e os seus comentários também, deixando sempre muito claro a posição de cada um, e em cima dessas perguntas e respostas eles vão colocando as ideias sobre o tema proposto. É sempre muito interessante essa forma e você é nosso convidado a participar desse debate de hoje, recebendo um estreante e um sócio do programa nessa noite. E eu vou começar apresentando o nosso estreante, ele que vai debutar no debate do Vejam Só nessa noite, o reverendo Everton Barcelos Tocachique. Acertei, reverendo? Isso. Seja muito bem-vindo, viu? Uma ótima noite. É um prazer estar aqui no programa, conhecê-los e poder servir. Muito bom. O reverendo Everton é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e ele recentemente retornou a São Paulo, reverendo, e por isso não está pastoreando uma igreja agora, mas está congregando numa igreja de um grande amigo nosso aqui do reverendo Ageu, Leve um abraço do Vejam Só, reverendo Ageu, e eu não sei se o irmão tem o endereço certinho lá da igreja para passar para a gente de cabeça. Rua Leonardo da Vinci, do 2114, bairro Vila Guarani, próximo do metrô Conceição. Muito bom, a Igreja Presbiteriana é lá na Vila Guarani, pastoreada pelo reverendo Ageu, e o reverendo Everton tem congregado ali, devido a essa mudança, reverendo? Acabou chegando no meio do ano a São Paulo também. Reverendo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Ok, obrigado. Muito bom. E do outro lado, aí já não é mais um visitante, já é sócio do programa Vejam Só, ele que sempre nos ajuda, quando não vem, nos ajuda e contribui com temas e também indicando convidados. Pastor Jamierson Oliveira, muito obrigado, pastor, de novo, nesse ano de 2018, a primeira vez que o irmão vem ao Vejam Só. É verdade, Zeca, é muito bom estar com vocês, voltar ao programa esse ano, outros debates que eu participei já foram exibidos desde janeiro, mas infelizmente não foi por falta de convite, eu realmente estava impossibilitado de atender o programa algumas outras datas, Então é legal voltar, tê-lo aqui conosco também, substituindo o reverendo Weber, conhecer o reverendo Everton também. E um tema que me fez queimar neurônios aí, viu? Durante a semana. Isso é legal, acho que o Vejam Só é sempre uma escola para nós, Eu acho bem interessante porque aquela oportunidade de você
rever muitos conceitos, voltar ali nas suas anotações, né? Refletir de novo algumas questões que você acha que são simples. E o tema de hoje, a gente pode até não conseguir resolvê-lo totalmente, mas acredito que jogaremos bastante luz aí para a opinião dos irmãos. Com certeza. Resolver, eu acho que a gente nunca resolveu em nenhum debate. É verdade. Em nenhuma edição, mas a gente sempre tenta. Pastor Jamés, passa o endereço da igreja para quem estiver nos assistindo, fazer uma visita lá ao irmão. E eu tenho recebido muitos irmãos que nos visitam ali em Guarulhos, a rua Mandaguari, número 97, na Igreja Batista Etnos. Uma igreja pequena, mas bastante fraterna, uma igreja que tem procurado servir a Deus com a verdade. E ali no bairro do Bom Clima, é o bairro da prefeitura, então um bairro referencial na cidade. O nosso site é batistaetnos.org.br. Estamos ali fazendo a obra de Deus. Muito bom, está aí feito o convite. Então, você ali da região de Guarulhos, fazer uma visita à Igreja Batista Etnos, lá com o pastor Jamierson. Sem mais delongas, vamos à matéria que introduz e vai nos ajudar aí a dar os primeiros passos nesse tema tão intrigante dessa noite. A tentação de Jesus, uma das passagens mais famosas do Novo Testamento e da vida do Mestre, está em destaque no debate do Vejam Só de hoje. Você com certeza já leu, já ouviu mensagens, estudos sobre as tentações de Jesus. Porém hoje, aqui no Vejam Só, iremos colocar um molho diferente, uma ideia que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Queremos responder a seguinte pergunta: por que o diabo tentou Jesus se já conhecia as profecias de sua derrota? E para começar, vamos direto para essa profecia, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ainda no Éden, Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não sabemos direito como essa profecia foi encarada ou entendida pelo diabo. O que sabemos é que Satanás sempre foi cheio de fúria e inveja. Seu ódio é dirigido contra Deus e seu povo. Nessa oportunidade, ao tentar Jesus no deserto, o propósito era claro, era enganar e seduzir seu grande inimigo, o Messias, a fim de destruir todo o seu reino. Os métodos usados pelo diabo não foram nada sutis. Porém, mesmo sendo Jesus, devemos ter em mente que em todas essas experiências, ele foi sim pressionado por Satanás a crer que poderia receber uma coisa boa cometendo um ato mau. Com base no relato bíblico, mesmo não entendendo tudo o que aconteceu no coração de Jesus, podemos crer que foi uma experiência real e muito intensa. E o diabo? Será que achou mesmo que poderia vencer Jesus com a tentação oferecida? Pelo fato dele tentar o Messias, seria já uma resposta, pois deixaria claro então que o diabo não sabia ou não entendeu a profecia de sua derrota. Voltamos para a nossa pergunta. Se o diabo já conhecia as profecias de sua derrota, por que tentou Jesus? A resposta agora no debate de hoje do Vejam Só. Essa é a resposta que não quer calar e vamos ver se a gente consegue não deixá-la em silêncio, trazendo realmente, no mínimo, argumentos e possibilidades para você refletir sobre o tema. Agora nós teremos aquele momento onde cada um dos convidados vai apresentar a sua opinião sobre o tema, né? A ideia central de cada um deles é como eles respondem à pergunta e a maneira como eles irão defender, né, a sua tese durante o programa. Cada um deles terá 4 minutos para fazer essa reflexão. E eu vou começar com o reverendo Everton, né, por ser a primeira vez dele. Vou dar a oportunidade a ele, então, tá, pastor Jamierson? Reverendo Everton, 4 minutos por irmão, então, responder a nossa pergunta e colocar também as suas observações sobre o tema dessa noite. Fica à vontade. Ok. O assunto sobre Satanás lembrando que existem alguns pontos que precisam ser lembrados, né? Em primeiro lugar, ele é uma criatura.
Embora ele foi criado antes do homem, uma realidade espiritual, mas ele é uma criatura. Ele é inferior. Então, isso descarta qualquer mentalidade dualista, em que o bem e o mal são iguais, estão no mesmo nível, e eu creio que o irmão também não pensa assim, né? O evangelicalismo em geral não deveria ser dualista, embora às vezes nós vemos, em alguns momentos, o discurso de batalha espiritual voltando a um discurso muito próximo do dualismo. Então, ele não é alguém do mesmo nível de Deus, ele é criado. Consequentemente, sendo criado, ele também tem o conhecimento e ele tem desenvolvimento. Obviamente, ele não tem desenvolvimento no sentido geográfico, não cresce, mas no sentido de cognitividade, ele aprende. Então, se a pergunta é, Satanás, ele sabia, ele entendeu a profecia lá de Gênesis 3,15? Eu parto do pressuposto que não, ele não entendeu completamente. É óbvio que a profecia é clara. Você será vencido, você será esmagado. Mas o grande ponto é como, quando, de que forma, né? Dentro da teologia bíblica, nós aprendemos algo que é chamado de revelação progressiva. E às vezes nós lembramos de abordar a revelação progressiva apontando apenas para o povo do pacto, né? O povo da comunidade de Deus, a descendência santa de Deus, que vai coexistir paralelamente à descendência do homem, que é a descendência de Satanás. A descendência de Deus, então, ela vai receber e vai ser instrumento e vai ter conhecimento da revelação e vai ser o porta-voz da revelação, né? E você tem modalidades revelacionais em momentos diferentes na história da redenção. Você tem primeiro o viva voz, os oráculos de Deus, depois em Moisés você tem o início da revelação, tendo agora uma transição em que o viva voz cessa, né? E você vê isso lá no capítulo 20, Êxodo, e você tem ali as tábuas da lei sendo escritas, então uma nova modalidade. E aí você tem, depois de Moisés, essa modalidade ela continua, a escrita, mas o viva voz não mais. É sonhos, visões, revelações, teofanias, cristofanias e etc. Até que Cristo, conforme Hebreus capítulo 1, fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. Bom, Satanás, ele, nesse processo, ele aprende junto com o que é revelado, né? Não existe uma revelação dada especificamente a Satanás, no sentido de Deus ficar, olha, vou dar conhecimento para a igreja e vou dar conhecimento, não existe uma aula extra. Deus revela ao seu povo. Fato é esse que, por exemplo, não é só Satanás que aprende nesse processo. Quando você vai, por exemplo, para 1 Pedro, você encontra lá um texto e uma declaração muito curiosa, muito reveladora. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, você tem a seguinte declaração: a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O Evangelho, ele é conhecido, Cristo, a obra da redenção, o cumprimento das profecias, elas são conhecidas através da igreja. Observem que o texto diz que até mesmo os anjos de Deus, santos, que estão diante de Deus, que contemplam a glória de Deus, e aí se você lembrar lá de Isaías capítulo 6, os serafins, né, que não podendo ver a glória de Deus, mas estão diante dele, que a própria palavra anjo, no hebraico, malach, ou em grego angelos, que significa mensageiros, ou seja, aqueles que são modalidades revelacionais e que revelam a vontade de Deus, eles desejam conhecer algo que será revelado por meio da igreja. Então, a pergunta é, aquilo que foi dado a Satanás, que seria esmagado, porque a mensagem ali, a profecia, não é especificamente a Satanás. Vou pedir só para o pastor encerrar, só por causa do nosso tempo, por favor. Desculpa. Não é só a Satanás, mas é sobre Cristo. Satanás dá o contraponto como sendo aquele que desordenou e causou a queda, que foi instrumental da queda, a causa instrumental da queda. Mas o tema da profecia é Cristo. Então, Cristo se faz conhecido por meio do seu povo. A profecia se faz conhecida por meio do seu povo. Então, Satanás só entende e só conhece
aquilo que é revelado por meio do povo de Deus. Então, o conhecimento dele é progressivo. Ele não tinha extensão do que ele estava sendo falado sobre ele. Muito bom. Então, aí as primeiras opiniões do reverendo Everton, né, sobre o nosso tema, né, o assunto. Vou passar agora a palavra ao pastor Jamierson, que também tem 4 minutos, pastor, para expor a sua resposta, né, a essa pergunta e aí as suas observações também sobre o tema. Sim. Importante as palavras do reverendo Everton. Se nós partimos desse pressuposto comum, que Satanás é um ser criado, logo nós concluímos então que ele é inerente à sua natureza as limitações de uma criatura, né? Então ele não tem a onisciência, ele não tem a onipresença e ele não tem a onipotência de Deus, que são atributos próprios da divindade que não são compartilhados nem com o homem, né? E nem com os anjos. Satanás também não desfruta desses atributos. E eu concordo com o reverendo que, para a compreensão da palavra de Deus, não é suficiente apenas ler ou ouvir a respeito da palavra, mas ter uma revelação do Espírito. Então, o verdadeiro intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. Então, hoje, como é que compreendemos as Escrituras? A partir de Jesus, que é a chave hermenêutica das Escrituras, mas por uma atuação do Espírito de Deus. Jesus mesmo deixou isso bastante claro, que quando o Espírito viesse, o Consolador, ele nos ensinaria todas as coisas. Então, assim como os homens na antiga aliança não tinham essa plenitude do Espírito para compreender todas as verdades de Deus, tudo aquilo que estava sendo revelado, Jesus, como sendo o mistério oculto em Deus, Satanás também não conhecia. Ele tinha, obviamente, a convicção de que ele seria derrotado, porque ele sabe que Deus é todo-poderoso. E os demônios sabem e tremem, diz as Escrituras, sabendo do destino, do final que os reserva, né? O próprio Cristo diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, e eles sabem disso, que eles estão reservados para a condenação eterna. Mas acho que o ponto-chave aqui da questão é por que então ele continua nesse processo de tentativa de frustrar os planos de Deus. Primeiro, que ele não sabe. Segundo, ele sabe que ele vai ser derrotado. De alguma maneira, ele não sabe quem é Jesus, necessariamente. Ele vai tendo suspeitas de algumas pessoas, talvez ao longo da história. Mesmo com o nascimento de Cristo, que fica muito claro para ele a messianidade de Jesus, mas ele não entende completamente o mistério da encarnação. Então, por que ele continua esse plano de frustrar os planos de Deus? A resposta que eu daria a essa questão é porque isso é inerente à sua própria natureza. O diabo é o demônio dele próprio. Faz parte da sua própria natureza, é inerente à sua natureza a malignidade, a mentira, o mal. Ele faz aquilo que lhe é próprio. Deus não precisa conduzir o diabo a essas ações maldosas, malévolas. Isso é próprio da sua natureza. Então ele não consegue evitar aquilo que é a sua própria natureza caída, sem possibilidade de regeneração, porque diferente da queda dos homens, Satanás cai sem possibilidade de redenção, sem regeneração, sem nenhum tipo de graça de Deus a alcançá-lo. Então a resposta objetiva à pergunta, a gente vai desdobrar isso, é que ele procura, mesmo assim, frustrar os planos de Deus, porque ele não consegue fugir da sua própria natureza. Muito bom, então aí as primeiras impressões do pastor Jamierson Oliveira, que depois, obviamente, nós vamos falar um pouquinho mais, não só sobre a opinião do pastor Jamierson, mas do reverendo Everton também. Põe na tela aí pra gente a enquete de hoje. A enquete que você encontra sempre lá no nosso Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só. E a nossa pergunta lá é a seguinte: você acredita que o diabo imaginava ser possível derrotar Jesus?
A primeira resposta, né, a primeira possibilidade de resposta é sim. Ele imaginava que poderia e fez tudo o possível para isso. A segunda opção é não. O diabo não imaginava que seria possível derrotar Jesus, mas ele foi obrigado a tentar Jesus. É a pessoa que fez essa pergunta que eu vou pegar depois, viu? Isso é uma maldade. Foi maldoso. Quis cutucar os calvinistas aí. Tá bom? Então você entra lá no nosso Facebook, responde a enquete e aí no final do programa a gente coloca a porcentagem, tá bom? Das respostas pra gente comparar direitinho e ver como anda a sua participação. E lá você encontra também os temas dos programas, os contatos dos convidados, tá bom? Tudo lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Lembrando que as nossas enquetes, né, as nossas edições são um oferecimento da Grade, né, da Academia Teológica da Graça de Deus. Ó, tome nota do telefone da Grade, não vai ligar agora porque não vai ter ninguém lá, mas você anota direitinho e amanhã você liga lá para saber todas as informações sobre os cursos, os dias, os valores, tudo o que você precisa para se matricular em uma das unidades da Grade e aí sim aprimorar o seu conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? É 0 operadora 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819, 3115-0819 e lá na Grade você vai aprender muito mais e a manusear muito melhor a Palavra de Deus, inclusive tem um curso ministrado pelo pastor Heber, tá bom? Você que está bombando, liga lá, pergunta o dia e o horário para você se matricular também. Vai ter um ótimo professor, com certeza, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, meu amigo. É o tempo só de você tomar uma água e voltar para a gente iniciar as nossas perguntas e respostas nesse debate do Vejam Só de hoje. A gente vai, daqui a pouquinho, nós já estamos de volta. Depois desse intervalo rapidíssimo, nós já estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do Vejam Só de hoje. E nesse bloco nós vamos iniciar as nossas perguntas, respostas e comentários. Tá? Cada um dos convidados terá 3 minutos, né, para elaborar sua pergunta, o outro 3 minutos para responder e o convidado que fez a pergunta terá 3 minutos para os comentários sobre a resposta. Tá ok? Nós vamos começar com o reverendo Everton. Reverendo Everton, o irmão tem 3 minutos, tá, para elaborar a sua pergunta. E depois o Geomércio 3 minutos para responder e o reverendo Everton mais 3 minutos para comentar, tá bom? Fique à vontade, o irmão pode administrar o tempo como achar melhor. Ok. Bom, o irmão eu sei que tem uma perspectiva arminiana, isso, né? Correto. Ok, que bom. Dentro do arminianismo existe a ideia, que é uma doutrina central, essencial à estrutura do pensamento, a ideia do livre-arbítrio. A minha pergunta é, Satanás, ele tem livre-arbítrio? Né? Por que a minha pergunta? Porque a questão é muito simples. É claro que há definições diversas de livre-arbítrio, e eu não sei qual delas seu irmão adota, mas pelo menos dentro do arminianismo clássico, e mesmo no evangélico em geral, a ideia de livre-arbítrio é a ideia de liberdade de indiferença, né? É a capacidade do homem escolher entre o bem e o mal sem influência determinante do pecado ou de alguma coisa assim. Bom, se Satanás ele tem livre-arbítrio, né, segundo o pensamento arminiano, segundo a definição arminiana, que inclusive o calvinismo define de uma forma diferente o termo livre-arbítrio, se Satanás tem livre-arbítrio, a pergunta é, ele seria capaz de frustrar, né, a vontade de Deus? E aí frustrando, porque ele poderia escolher algo que não é o que Deus determinou. E escolhendo algo que Deus não determinou, isso não alteraria a contingência ou os acontecimentos, as possibilidades futuras, de modo que Deus não teria como dizer e predizer o que aconteceria futuramente, né? E parece-me que o pessoal do teísmo aberto, começado lá atrás com Clark Pinnock, né? Que originalmente eram apenas arminianos e foram coerentizando, porque de início a ideia era de Deus limitar a ação do seu poder. Então Deus dá uma liberdade para o homem de indiferença e Deus decide não intervir, então Deus limita o seu poder. Só que o problema é que essa resposta ela não resolve, porque como é que Deus então deixa limitada a sua ação, o exercício da sua onipotência, da sua capacidade, da sua soberania,
Ele não age soberanamente em relação à liberdade do homem, ou, no caso de Satanás, mas ele sabe tudo e ele pode então predizer. E aí o teísmo aberto, liderado por Clark Pinnock, vai dizer assim, não, Deus ele não limitou apenas a sua potência ou a sua soberania, ele também limitou o seu conhecimento, né? Então ele limitou também o seu conhecimento. E aí a nossa pergunta é, eu não sei se o irmão também é simpatizante do teísmo aberto, espero que não, mas vamos conhecer agora, né? Sim. Mas o ponto é, se Satanás tem livre-arbítrio ao ponto de frustrar aquilo que Deus determinou, como que Deus pode decretar o futuro e dizer que o futuro ele vai acontecer? Muito bom. Ficou clara a pergunta? Ficou claro. Vamos lá, então 3 minutos, senhor mestre. Eu vou querer primeiro definir, né, dar a definição de livre-arbítrio, que dentro do arminianismo clássico, e mesmo o arminianismo wesleyano, né, uma leitura de Wesley, o livre-arbítrio que nós afirmamos é mais tecnicamente chamado de livre-arbítrio evangélico ou libertário, que é alguma coisa nos seguintes termos. Antes da queda, todos os seres criados por Deus eram moralmente livres. Aí poderíamos então classificar como um livre-arbítrio absoluto ou pleno, né? Os anjos antes da queda e o homem antes da queda. Após a queda do homem em particular, vou primeiro definir o livre-arbítrio referente à humanidade após a queda, é o que nós denominamos de livre-arbítrio libertário, que é um livre-arbítrio agora não mais pleno como antes da queda, como de Adão no Éden, mas um livre-arbítrio agora assistido pela graça de Deus. Ou seja, que isso significa, trocando em miúdos? Que, primeiro, o livre-arbítrio não é a doutrina central do arminianismo, né? Clássico na leitura de Wesley, de Armínio e dos principais proponentes do arminianismo. Isso está mais próximo do semi-pelagianismo, do próprio pelagianismo, que é o livre-arbítrio pleno mesmo após a queda. Para nós é um livre-arbítrio assistido pela graça de Deus. Então, hoje, o homem tem a liberdade recuperada, poderíamos usar esse termo. Mas o ponto aqui não é a humanidade, o ponto aqui é Satanás. Então, a pergunta é, isso aconteceu com Satanás? Não. Tendo sido Satanás, a queda de Satanás de uma outra natureza, em um outro contexto, embora ele antes da queda desfrutasse dessa liberdade moral plena, quando o mal nasce no coração dele, né, e isso eu já debati aqui no programa sobre quem criou o mal, então eu parto do pressuposto, como a grande maioria dos pensadores arminianos, de que o mal ele é a ausência do bem, ele é o afastamento do bem absoluto que é Deus. Não é Deus que cria o mal, porque o mal não tem uma existência positiva em si mesmo. Então, quando no coração de Satanás nasce a iniquidade, devido ao orgulho, à inveja, à soberba, ele cai de uma maneira diferente do homem, não tendo um agente externo. E a partir de então, Satanás não tem livre-arbítrio. E pior, Satanás não é assistido pela graça de Deus, ou seja, ele não tem livre-arbítrio pleno, como tinha antes da queda dele, e não desfruta do livre-arbítrio libertário ou evangélico, que é o livre-arbítrio assistido pela graça, porque ele não recebeu a graça de Deus. Logo, Satanás é Satanás a partir da queda, sem nenhuma possibilidade de liberdade, de fazer algo diferente da sua própria natureza. Okay. Muito bom. Reverendo Everton, 3 minutos então para os seus comentários à resposta do pastor Jamércio. Ok, mas ainda me ficou a dúvida, porque assim, confesso que é a primeira vez que eu vejo essa distinção, né? Então, correto. Depois se eu puder passar a literatura para a gente poder estudar um pouco mais o assunto, eu agradeço. Mas o ponto é, como que o irmão definiria, porque não ficou claro para mim, o que seria por definição? Certo. Se pudesse fazer isso de forma proposicional, o que é esse livre-arbítrio libertário ou que é o conhecido, né? Que é o termo mais conhecido, né? Sim. Que é libertário ou de indiferença, e o livre-arbítrio pleno. O que seria isso? Porque assim, é estranho, porque
qual é a diferença dos dois? Esse é o ponto, qual é a diferença real? E, ao mesmo tempo, assim, é claro que dizer pós-queda, Satanás, ele se tornou totalmente corrupto, depravado, a personificação do mal, etc. Ok, mas a pergunta é, metafisicamente falando, na relação de capacidade de ação, o que mudou nele? Essa capacidade de ação nele? Porque se ele era livre antes e ele é livre agora, se mudou apenas a condição, por que a liberdade é diferente? Certo. Pode usar, Posso usar, isso, então, esse tempo finalzinho aí para explicar. A liberdade ou livre-arbítrio pleno é aquela condição em que o homem ou os anjos, seres moralmente criados, estamos falando de seres morais. E, do nosso ponto de vista, os seres morais criados por Deus necessariamente precisam da liberdade. Houve um período de prova, ou um período em que tanto seres angelicais quanto o ser humano tinha essa condição na sua natureza de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. É o caso, por exemplo, de Adão no Éden. Os próprios calvinistas, dentro do próprio pensamento da estrutura calvinista, Adão é o único homem, inclusive, segundo Calvino, que tinha livre-arbítrio pleno. E isso não tem confronto com a soberania de Deus ou com os decretos de Deus, porque então a pergunta sugeria, Deus não era soberano no Éden? Obviamente que sim. Então, logo, não é contraditória a existência do livre-arbítrio pleno num ser moral com a natureza soberana de Deus. Sim, certo. Eu posso aplicar essa lógica aos anjos na eternidade. Ou seja, Deus cria os anjos com liberdade plena num período. Deus continua sendo soberano sobre eles. Quando o mal surge a partir do coração de Satanás, por não ter tido um agente externo como teve o homem que foi tentado, né, foi posto à prova, Satanás, ele peca e ele peca de uma maneira muito mais grave, muito mais profunda do que o ser humano. E ele não recebe graça de Deus para responder a qualquer ação de graça, a qualquer bondade de Deus, da parte de Deus, né? Então, resumindo, seria isso. O que seria então o livre-arbítrio libertário? Seria agora a liberdade recuperada, no caso do homem apenas. A graça preveniente de Deus dá condição para que o homem, tendo perdido a sua liberdade, possa responder agora aos impulsos do Evangelho. Muito bom. Acaba que surgindo outras dúvidas, né? Mas o nosso tempo é sempre muito apertadinho. Pastor Gemerson, então o irmão tem 3 minutos para elaborar a sua pergunta. Se de repente quiser dar mais alguma explicação, tem esses 3 minutos aí para elaborar a sua pergunta. Questão, tá? Por favor. Eu comecei dizendo, e eu quero assim, insistir nessa tese de que Satanás, ele é refém da sua própria natureza. O diabo é o seu próprio demônio. Ele não precisa de um agente externo, nem de um outro anjo para tentá-lo, e nem de Deus para constrangi-lo às suas ações malévolas. E isso tem um respaldo bíblico. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente lê, por exemplo, um texto como de João capítulo 8, verso 44, Jesus falando a respeito dele, diz que ele é homicida desde o princípio. E quando ele mente ou quando ele pratica qualquer maldade, especificamente a mentira, mas a gente pode, por tabela, aplicar qualquer uma outra maldade que ele faça, Jesus diz assim, ele fala do que lhe é próprio. Então, como é que eu compreendo essa gana de Satanás em tentar frustrar os planos de Deus, sabendo que ele não pode derrotar a Deus? Porque ele não tem a graça de Deus, como o homem recebeu graça, para poder ser recuperado, regenerado, ele não recebe. E ele fica refém a essa natureza caída, com o destino da condenação eterna. Então, a pergunta que eu faço com isso em vista, né, estou dizendo que Satanás não tem livre-arbítrio, esse é livre-arbítrio pleno, e nem o livre-arbítrio evangélico ou recuperado, e ele está cativo da sua própria natureza, ele não consegue evitar os seus próprios impulsos de maldade. Jesus disse, ele fala do que lhe é próprio, é da natureza dele ser desse jeito. Ou seja, ele ficou nesse estado de desgraça, de danação eterna, de pecaminosidade, de inabilidade moral, podemos usar esses termos.
E aí eu pergunto para o irmão, o senhor concordaria com a fala de Lutero que o diabo é o diabo de Deus? Ok, a pergunta é muito... 3 minutos, Severino, fica à vontade. A pergunta é muito boa. Nós concordamos no aspecto que Satanás ele não tem livre-arbítrio. Ele é escravo de si mesmo, ele é escravo da sua natureza decaída, de absoluta depravação, de total ausência de bem nele, né, e de sua impossibilidade de fazer qualquer coisa que realmente seja boa obra, né, etc. Agora, a sua pergunta é se Satanás ele é... Se o diabo é o diabo de Deus. Frase de Lutero, reformador. Ele é o diabo de Deus. Em que sentido, né? O senhor pode desdobrar isso? Ele é instrumento de Deus. Dentro da revelação progressiva, Satanás, tem que lembrar, ele se faz inimigo da obra de Deus. Ele se faz inimigo do povo de Deus. Ele odeia todas as virtudes e todos os atributos, especialmente os atributos morais de Deus, santidade, o amor, a misericórdia, ele odeia, faz parte da sua natureza esse ódio, a manifestação dessa inimizade. Mas ao mesmo tempo em que ele é tudo isso contra Deus, ele também é um servo de Deus. Aí, isso é algo curioso, porque ele cumpre a vontade de Deus, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Abra comigo, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 22. Esse aqui é um texto dos mais esclarecedores para isso que Lutero disse, e que, obviamente, Calvino e todos os reformadores e a tradição reformada concordam. Nesse texto, eu não vou ler ele todo, obviamente, porque é um texto grande, mas vou resumi-lo, mas depois, quem puder ler, leia-o detidamente. 1 Reis, capítulo 22. Aqui você encontra 2 reis, Josafá e Acabe, tramando e derrotar e conquistar a região de Ramote-Gileade. Dentro desse propósito, então eles começam a discutir, olha, mas é da vontade de Deus? E eles então chamam os profetas, ou melhor, Josafá sugere que se chame os profetas, Acabe chama os profetas, e aqueles profetas demonstram ser bajuladores. Josafá desconfia e pergunta, não tem um que seja realmente profeta de Deus? E aí Acabe fala, tem um aí, mas ele toda vez só fala mal de mim, chama ele. E aí no verso 13, o mensageiro vai até a casa de Micaías e diz, olha, a palavra de todos os profetas em relação ao rei foi boa, seja a tua palavra como a deles. E Micaías diz, tão certo quando Deus vive, a palavra que o Senhor me deu, essa eu direi. Ele vai até lá e o tom irônico deixa claro a rejeição e a reprovação. E aí Micaías fala, e aí Acabe fala, então por favor, fala logo o que Deus te disse. Posso continuar? 15 segundos. Ok. Do verso 19 até o verso 22, você tem aqui Deus dizendo assim, quem subirá e enganará Acabe? E aí você tem anjos e demônios diante de Deus. E aí um dos demônios sai e diz, eu serei espírito mentiroso na boca daqueles teus profetas. Eu irei e enganarei. E Deus diz, vai, faz assim e você será bem sucedido. E ele foi e enganou os profetas de Acabe. Muito bom. Aí, pastor Gilmar, 3 minutos para os seus comentários. Muito bem. É passagem conhecida e eu poderia perguntar para o irmão, e eu dou liberdade para o senhor responder dentro do meu tempo de 3 minutos. Satanás poderia não fazer? A resposta é de modo algum, porque ele deseja fazer o mal. Então ele não poderia. Se ele não poderia, a segunda pergunta. Ok. Ele não poderia porque Deus o constrange a fazer daquela forma ou porque é próprio da sua natureza fazer aquilo? É próprio da natureza dele. Logo então, meu irmão, não é Deus que está usando Satanás. É uma situação, compreendo que o caso específico, é uma situação em que, movido pela sua própria natureza malévola, que é próprio dele fazer aquilo que ele fez, Jesus disse, quando ele mente do que lhe é próprio. Sim. Jesus disse, a missão dele é matar, roubar e destruir. E ele não precisa de Deus para que ele mate, rouba e destrua. Daí minha pergunta, fazer de Satanás um servo de Deus nesse sentido em que Deus o constrange, e se ele tem a possibilidade de não fazer, então Deus usa ele como um
copartícipe no seu plano, ele passa a ser um cooperador de Deus, até mesmo dentro do plano da redenção, do plano de fazer nova todas as coisas. Então eu acho que a posição de Lutero ela é absolutamente equivocada, uma vez que à luz das Escrituras a gente enxerga que Satanás, ele age da sua própria natureza. Como homem, a gente pode num nível, digamos assim, até melhor, o homem também está caído a tal ponto, se não assistido pela graça de Deus, a depravação moral, a depravação total do homem, não permite que o homem faça nada de bom para o seu bem espiritual. Ele está refém à sua natureza caída. Se ele não é assistido pela graça de Deus, se não é a redenção em Cristo, que já em tempos no passado, imemoriais, já proveu salvação, a graça de Deus, o homem também não pode agir diferente da sua própria natureza. A diferença é que o homem foi assistido pela graça. Veja que no Éden, o homem caído, Deus falou, no dia que comeres do fruto, morrerás. Ele comeu, e a pergunta é, ele morreu? Morreu, morte espiritual, ele morreu. Mas Deus procura ele no jardim e pergunta, onde estás? E ele responde? Ele responde. Ou seja, a morte espiritual do homem, que teria consequências eternas, a graça de Deus está tipificada naquela ação de Deus, que procura o homem e restaura o homem. Satanás não teve essa oportunidade pela natureza da sua queda. Então, eu discordaria de Lutero. Encerrou, né? Precisa encerrar. Eu discordaria de Lutero. Acho que é um equívoco do reformador. Muito bom. Com todo o respeito, né? A figura de Lutero. Vamos lá, a gente tem mais tempo ainda nesse bloco, mais 3 minutos para o reverendo Everton formular então outra pergunta para o pastor Jamierson. Ok, em vez de formular outra pergunta, eu vou trabalhar um pouco a resposta. Na sua afirmação, no seu pressuposto sobre a teologia reformada, o calvinismo, parece-me que você está pressupondo que Deus, no pensamento calvinista, Deus coage, Deus força. Não. Então, assim, quando você fala que Satanás ele age de acordo com a sua natureza, o calvinismo ensina isso também. Isso é chamado de teologia do compatibilismo, dentro da doutrina da providência. Então, Deus, ele de fato usa da disposição natural de Satanás, dos impulsos naturais, da sua condição decaída, perversa, maligna, para que Deus possa direcioná-lo. Tanto que esse texto que eu acabei de mencioná-lo, um pouco antes de o demônio voluntariar-se para dizer assim, olha, eu vou ser o espírito mentiroso na boca dos teus profetas. Deus, ele estabelece, eu quero que Acabe caia, eu quero matá-lo. E aí, eu vou fazer como? Eu vou fazer isso dessa forma. E aí, Micaías, ele vai descrevendo todo o cenário. Dentro desse cenário, obviamente, Deus, ele usa a instrumentalidade de um demônio para que ele pudesse mentir, fazer que ele é próprio. De modo que não pode ser Deus acusado de ser o autor do mal, né? E ele, então, livremente usa Satanás, usa um demônio para que ele vá e ele, então, possa agir na boca desses profetas e mentir e aguçar o desejo do coração de Acabe e de Josafá para que eles, tornando gananciosos, vão para uma batalha que Deus não havia aprovado. E Deus, então, agora providencia a morte de Acabe. Inclusive, lembrando, inclusive, até de outro detalhe. Na peleja, o rei da Síria falou, não é para atacar ninguém, só o rei Acabe. E aí ele veste a armadura de um servo, de um soldado, a armadura dele ele veste no seu soldado, vai na carruagem, uma carruagem à parte, e aí os soldados vão atrás de Josafá, percebem que não era, e um soldado no meio da multidão entesa o arco e joga a flecha ao acaso, diz o texto. Ao acaso, nós sabemos, segundo a providência e a direção de Deus, essa flecha ela vem e acerta a brecha da armadura de Acabe e se cumpre aquilo que Deus determinou. Então, observe bem, a determinação de Deus, o decreto de Deus, envolve aquilo que ele previamente estabeleceu. Segundo, envolve o uso de agentes moralmente responsáveis, Acabe e Josafá, no seu intuito ganancioso, os profetas na sua bajulação, os demônios, ou um demônio mentiroso,
mas tudo isso cumprindo o propósito e o decreto eterno de Deus. Sem Deus coagir ninguém a fazer, mas interagindo de forma compatível. E a sua pergunta, pastor, para o pastor Gemércio? Vamos lá. Se Satanás ele pode, então, exercer seu livre-arbítrio nesse sentido, ou melhor, a sua liberdade, porque assim, ainda não ficou claro para mim... Eu só preciso que seja breve, pastor, por favor. Não ficou claro para mim a sua definição de livre-arbítrio ainda, né? Porque a questão é, se Satanás pode agir livremente de acordo com a sua natureza, qual é a diferença, então, real, o ponto de diferença real de livre-arbítrio? Mesmo libertário, se for o caso. Mas é assistência da graça, ok. Mas a questão, a assistência da graça é uma ação externa de Deus, segundo a doutrina arminiana da doutrina da graça preveniente. Mas o ponto é, qual é no ser, no agente, essa liberdade? Qual é a diferença? Eu respondi para o pastor que Satanás não tem livre-arbítrio. Então, eu vou ter que explorar o que me vem à mente agora, mas sendo enfático, Satanás não tem livre-arbítrio. Não tem mais o livre-arbítrio pleno que ele tinha na eternidade, e ele não tem o livre-arbítrio libertário, recuperado, que o homem tem após a queda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele está sujeito à sua própria natureza caída e depravada, sem assistência nenhuma da graça de Deus, como o homem está assistido pela graça de Deus, tendo sido o homem, então, levado à queda por um agente externo. É uma hipótese que a gente trabalha, né? Já trabalhei também a ideia de que livre-arbítrio pleno não é contraditório com a coexistência da soberania de Deus. Então, como é que Satanás age? Voltando ao tema, por que o diabo tentou Jesus se já conhecia as profecias da sua derrota? Primeiro que ele não as compreendia, porque só é possível compreender a vontade de Deus pelo Espírito de Deus, com a revelação de Deus, com a graça de Deus que é apenas para o homem. É por isso que o homem, ainda que tateando, procura Deus, pode encontrá-lo, se buscar de todo o seu coração, não por mérito próprio, porque ele também está depravado totalmente, mas porque ele está sendo assistido pela graça, que é o modelinho lá de Deus chamando Adão, mesmo após ele ter morrido espiritualmente, e ele respondendo. Ali é o melhor tipo da graça preveniente, a graça que vai dar condição para que agora ele, digamos assim, ele renasça, né? Ele tem a condição de responder, pelo menos, para não permanecer num estado de danação. Então, por que ele persiste nesse plano? Primeiro, porque ele não entende nada dos mistérios de Deus. Isso é dado a nós pelo Espírito, e especialmente na igreja, depois agora da revelação na pessoa de Jesus. Então, é um outro contexto. Até Jesus, tudo era muito escuro, tudo era muito... era como que tateando mesmo que se poderia perceber a verdade. E por quê? Segunda resposta é porque é da natureza dele. Deus não precisa constrangê-lo a nada. Deus, obviamente, Deus sendo onisciente, Deus pode até prever as ações de Satanás e se utilizar dela nesse sentido, né? Nesse sentido, de que Deus sabe todas as coisas por a sua presciência. Então Deus está vendo o que Satanás estará fazendo, né? Não que Satanás seja um agente dentro desse plano de forma propositiva de Deus, é esse o ponto. Então, basicamente eu responderia dentro dessa, digamos, dessas duas propostas, linhas, né? Muito bom. 3 minutos, reverendo Everton, para comentários, se o irmão tiver sobre a resposta. Espero que o senhor ainda tenha entendido, senão eu tenho que voltar à definição de livre-arbítrio. Ainda não ficou muito clara a ideia de livre-arbítrio, porque assim, o irmão está falando da condição de Satanás, mas não está definindo o que é em si livre-arbítrio. Mas eu não vou insistir mais nesse ponto, eu vou na última declaração que o irmão mencionou, dizendo que Deus não participa propositivamente. Isso não está claro, porque a questão é, se Deus ele decreta a falência de Satanás, a derrota dele, se Deus diz que ele terá a cabeça esmagada,
Se o próprio Deus diz, não somente lá em Gênesis 3,15, mas no decorrer de toda a Escritura, você tem inclusive também em Romanos 16, né? Agora, a palavra de Deus nos prometendo, Romanos 16, verso 20, dizendo assim, porque primeiro nós temos o já ainda não, né? Então, Cristo, ele inaugura o reino, Cristo, ele esmaga. Efésios capítulo 1, verso 23, 22 a 23, diz que Cristo está sobre todas as coisas e todas as coisas colocadas debaixo de seus pés e todas as coisas ele dá à igreja que está nele. Como todas as coisas estão em Cristo e ele está sobre todas as coisas e ele dá à igreja todas as coisas e ele esmagou a cabeça da serpente, Romanos 16, verso 20 diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, observe bem, Deus, ele diz que a vitória vai acontecer, mas essa vitória, ela pressupõe um combate. Nós concordamos, obviamente, que Satanás, ele age livremente, ele age por natureza, esse não é o ponto de discordância entre nós. Mas quando o irmão diz que Deus não faz isso de forma propositiva, aí acho que parece que esse é o ponto, porque isso não está muito claro. Nós cremos, a teologia reformada, o calvinismo, crê que Deus decreta a queda de Satanás. Em todo embate de Satanás, Deus transforma o mal em bem. Deus faz com que os ataques de Satanás, como por exemplo a Jó, se revelem na glória de Deus, em Deus trabalhar, em Deus purificar, em Deus amadurecer, em Deus talhar o caráter, de modo que a predestinação dele, Romanos 8, 29, nós agora crentes da nova aliança, se cumpre o propósito, predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Então Satanás, de fato, ele é instrumento de Deus. E ele está entregue, mas todas as coisas decretadas por Deus para se cumprir a vontade dele. De Deus. Muito bom. Então, com esse comentário, nós encerramos mais essa rodada de perguntas e respostas. Nós vamos inaugurar uma nova agora, com o pastor Jamierson, tendo a oportunidade, então, de fazer a pergunta ao reverendo Everton. Pastor, 3 minutos para elaborar a sua pergunta e comentários também, é claro. Pastor, eu sugiro, inclusive, que talvez uma outra oportunidade a gente pudesse falar um pouquinho mais o ponto em si de livre-arbítrio, né? Não é raro, irmãos calvinistas, de modo geral, talvez tenha essa dificuldade de fazer essa leitura do arminianismo clássico, né? Porque o que se propaga, o que se vê nos púlpitos evangélicos, de modo geral, de certa forma está longe desse arminianismo de raiz, né? Então, eu não estou admirado, até porque acho que eu já estive aqui no programa com outros colegas que perceberam essa distinção, tá? Mas eu quero voltar ao tema para a gente avançar em perguntas que eu pensei. A pergunta seria a seguinte: se o diabo tinha certeza absoluta, e o senhor já jogou um pouco de luz sobre isso, se ele tinha certeza absoluta que Jesus era Deus. Vamos lá, reverendo Everton, 3 minutos para a sua resposta. Parece-nos que ele não havia entendido, pelo menos no primeiro momento, né, da encarnação, ali no momento em que Maria está grávida, o nascimento de Jesus, a infância de Cristo, até que de fato o Senhor Jesus ele comece, pós o batismo ali com João, à margem do Rio Jordão, o ministério messiânico dele, de forma pública, né? Mas ainda assim, durante os 3 anos, o segredo messiânico, né, a revelação de quem Cristo era, ele de fato ele vai sendo crescente. Cristo vai progressivamente se revelando aos discípulos, ele vai com a sua mensagem, ele vai com seus milagres, ele vai com o seu ensino, com a revelação do Evangelho, e ele vai então revelando. Na tentação de Jesus, Lucas 4 e Mateus capítulo 4 também, nós temos as tentações de Satanás sempre com a interrogante: se tu és o Filho de Deus, né? Essa é uma expressão usada primeiramente por Ezequiel, que é um termo messiânico, e aí, mesmo sendo uma expressão, um termo messiânico,
ele não denota necessariamente, pelo menos nesse momento da revelação progressiva, a ideia de divindade. Então, Satanás, ele sabia que Jesus era o Messias, ponto. Mas a grande questão era, que tipo de Messias? Que poder de Messias? Porque o fato de Jesus, já no início, realizar um milagre, como por exemplo, água em vinho, bodas de Caná, Galileia. Bom, você tem milagres feitos pelos profetas do Antigo Testamento e nenhum deles era Deus. Talvez você pudesse ainda dizer assim, mas Jesus nunca manifestou pecado, né? E Satanás já poderia dizer assim, puxa, esse cara é diferente. Esse homem aí, ele não peca, né? Ele não manifesta pecado. Eu não consigo tentá-lo como os demais homens. Bom, mas nós precisamos lembrar que Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Jesus tomou a forma de servo. Então, de fato, parece que foi oculto para Satanás a ideia de que Jesus era Deus na sua encarnação. Obviamente, conforme as tentações continuam, e Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a tentação não foi só ali no deserto. O texto diz que muitas outras vezes ele voltou para tentar Jesus, inclusive através até dos discípulos, né? Através dos discípulos, quando Jesus falando lá que ele começaram ele ser morto e tal, e Pedro diz, não vou deixar isso acontecer. E Jesus, arreda de mim, Satanás, né? Mas o ponto é, Satanás parece que ele também progressivamente foi descobrindo que Jesus era Deus, até que de fato ele se viu diante de quem ele estava. Muito bom. Pastor Gilmar, 3 minutos para os seus comentários. Bem, eu parabenizo o reverendo Everton, brilhante exposição, eu penso nessa linha também, e eu faço a pergunta também para nos distanciarmos talvez do debate calvinismo-arminianismo, um pouco, nesse ponto, e a gente tentar jogar um pouco mais de luz para o telespectador que quer saber por que é que ele continuava tentando Jesus, sabendo de Gênesis 3:15, né? Então eu concordo com o senhor, também vou nessa mesma direção, e eu creio que o telespectador é importante perceber isso, que, como nós já falamos, a revelação plena de Deus só é dada, só pode ser alcançada por meio da graça de Deus, por meio da revelação do Espírito de Deus, a ação de Deus no coração, coisa que Satanás não tem, não desfruta, não tem o privilégio. Então, agora ele de fato vai descobrindo isso ao longo do ministério de Jesus, nascimento virginal, as profecias, todo esse plano progressivo, como o reverendo expôs muito bem, vem com esse medo que está no coração dele, né? Porque o medo é o terror de Satanás, ele sabe o que está destinado a ele, eles tremeram diante de Jesus durante o seu ministério, né? E ele vai juntando as peças, né, de um grande quebra-cabeça. Ainda aproveita a fala do reverendo dessa capacidade cognitiva de Satanás, né? Que embora tendo caído, mas ainda é muito sagaz, muito esperto, e ele vai fazendo essas ligações do ponto até o ponto de culminar na seguinte identificação: esse é o Messias. Esse é o Messias. E se ele é o Messias, é ele que vai me derrotar. Só que eu estou fazendo a seguinte leitura, que Satanás, ele não consegue evitar os impulsos do seu próprio coração malévolo, e ele vai levar Jesus à morte de qualquer forma, porque é da sua natureza, ele mente do que lhe é próprio, ele mata porque lhe é próprio, ele rouba, destrói, e ele só tem uma chance: dissuadir Jesus da cruz. E aí ele identifica Jesus como Messias, e eu acho que isso não ficou dúvida para Satanás, que ele era o Messias, a ressurreição dos mortos, declarações que Jesus faz de comparação com o Pai, recebe adoração, e Satanás está vendo isso, o batismo de João, esse é o meu filho de quem tenho prazer. O termo filho de Deus tem para o judaísmo, e é dessa forma que talvez que Satanás compreendeu também, como um título apenas do Messias. E ele tenta então, ele sabe que a morte do Messias vai trazer a condenação para ele, mas ele não consegue evitar porque é dos seus impulsos naturais, e ele não é assistido pela graça de Deus. Então ele precisa fazer o Messias desistir da cruz. E aí ele é surpreendido com uma coisa: ele não entende o mistério da encarnação, e Jesus é Deus homem,
100% Deus, 100% homem, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e é assim que Jesus então derrota Satanás. Muito bom. Então aí os comentários, né? Conseguimos 2 perguntas de cada um dos convidados. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência ainda tem mais debate no Vejam Só dessa noite. Já estamos de volta depois desse intervalo bem rápido e nós vamos aproveitar o nosso tempo nesse último bloco, que vai ser mais corrido, para fazermos perguntas e respostas sem os comentários adicionais, para a gente aproveitar o tempo e cada convidado conseguir fazer mais uma pergunta e a gente ter mais uma resposta sobre o tema. Vou começar com o reverendo Everton, que vai ter a oportunidade então de fazer uma pergunta ao pastor Jamierson. Reverendo Everton, a palavra está com o irmão. Ok, o senhor, no final da última afirmação, disse que Satanás matou Jesus. Se Satanás matou Jesus, então como é que fica a predição lá de Gênesis 3,15? Que ele teve a cabeça esmagada e não ele foi o esmagador, né? Sim. Ele tem a cabeça esmagada na ressurreição e não na cruz, na morte. Na morte da cruz, ele fere o calcanhar. E na ressurreição ele tem a sua cabeça esmagada. Como é que ele mata? Por que ele mata? Porque é a missão dele. Jesus foi enfático ao dizer isso. O ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o papel dele, da sua própria natureza, é um impulso inviolável ou inevitável para ele matar o Messias. Ele só tem uma chance de não ter a cabeça esmagada, fazer com que o Messias desista da cruz. E ele tentou várias vezes isso. Dissuadir Jesus, e o pastor citou aqui na fala de Pedro, tenha misericórdia de ti, Senhor. O Senhor na hora repreendeu Satanás, para trás de mim, Satanás, que são... não tinha dado o direito, né, de conhecer os mistérios de Deus, né, porque isso só se conhece mesmo com o Espírito de Deus. Então a resposta é exatamente essa. Ele não tem como evitar esse impulso, ele vai ferir o Messias, porque agora ele sabe que é o Messias, tenta fazer com que isso não aconteça, mas ele está refém dessa natureza malévola, caída, e ele não espera. Aí é o que eu disse no bloco anterior. A grande carta na manga, vamos usar esse termo aqui bem simplificado, de Deus é a divindade do Verbo. A encarnação, ele não esperava, ele esperava que o Messias fosse um profeta, um homem especial, acima da média, de Moisés e qualquer um outro. Ele apostava nisso, ele não sabia que a encarnação de Jesus era de natureza divina, obra do Espírito Santo, que ele não tinha os genes do pecado, que ele tinha uma outra matriz. E aí ele comete, vamos dizer assim, o erro fatal dele, né? É ferir o calcanhar do Messias. O Messias, na sua divindade, então ressuscita, esmaga a cabeça de Satanás, como o pastor disse, já, mas ainda não. E esse plano escatológico está em curso, Deus está sob o controle de todas as coisas, Ele é soberano na história. Satanás aí eu vou citar novamente Lutero, é um cão numa corrente, raivoso, mas ele está sob o domínio de Deus, ele está sob o controle de Deus, ou seja, ele não pode fazer aquilo que contrarie os desígnios de Deus, mas dentro dos limites da corrente ele age de acordo com a sua natureza. Muito bom, então aí a resposta, né, do pastor Jamierson. O pastor Jamierson agora vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. E fica bom que agora o senhor concordou com o Lutero, né? Do outro bloco falou que ele estava errado, agora... Sim, eu não posso cometer aqui um sacrilégio. O pessoal de plantão, né, aí não te atacar depois, né, pastor Jamierson? Eu também sou reformado, glória a Deus. Pode fazer a pergunta, pastor, fica à vontade. A minha pergunta para o pastor é se Satanás... se Jesus podia pecar, cair em tentação. Acho que essa pergunta é inevitável dentro do tema. E o senhor tem a oportunidade de... Eu acho que coaduno com a sua resposta. Ok. Muito bom, vamos lá, pastor reverendo Everton, 3 minutos. Ok, então vamos por parte. Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, conforme nós adotamos o credo de Calcedônia, né? A unidade inseparável, indivisível, perfeita das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina,
unidas e eternamente agora unidas, né? Jesus ele poderia ser tentado, embora ele não poderia pecar. Ele poderia ser tentado porque ele tinha necessidades, da mesma forma que Adão e Eva tinham necessidades. Então, antes da queda, né? Então, o fato dele ser tentado, isso nós observamos lá no capítulo 4, tanto de Mateus quanto de Lucas, ele foi tentado quanto à fome, ele foi tentado quanto ao propósito da vinda dele, ele foi tentado quanto à sua divindade e à manifestação da sua glória. E observe bem que a primeira tentação, ela é uma tentação da necessidade humana, fome, 40 dias e 40 noites sem comer. A segunda tentação, e aí, claro que os evangelistas, os evangelhos sinóticos, eles mudam a ordem, mas isso aqui não é o assunto. Eles falam primeiro de que Jesus foi tentado colocar no cenáculo, no pináculo lá. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Porque nada de mal vai te acontecer. E cita o Salmo 91, né? Satanás cita o Salmo 91. Observe bem que Jesus ele veio realmente para revelar a glória de Deus, para revelar a divindade do Pai, para fazer a vontade do Pai. E terceiro, para que ele pudesse dominar soberanamente sobre todas as coisas. Satanás ele sabia das necessidades físicas de Cristo, e ele sabia que o Messias ele viria para manifestar um reinado de Davi, e ele viria para manifestar a glória de Deus, como nos diz de Salomão. E ele então, baseado em um bom conhecedor da história da revelação, ele vai contra o Messias, intentando contra essas três necessidades. Mas observe bem, a tentação de Jesus é diferente da nossa, porque Tiago, capítulo 1, fala que nós somos tentados por causa da cobiça. Exato. E Jesus nunca sofreu isso. A natureza dele era santa, isenta de pecado, e Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, todavia sem pecar. Glória a Deus. Muito bom. Pastor Jamel, você quer fazer um comentário? Tem um tempinho ainda, pro irmão. Corroborando com tudo que o pastor disse, né? Jesus, ele é provado como ouro, né? O ouro não se dissolve no fogo, o ouro é ouro, ele sai melhor na prova. O propósito de provar o ouro não é transformar o ouro, vai dar errado, o ouro vai virar pó. O ouro não vira pó, ele purifica quanto mais fogo, e é isso que Deus está fazendo, mostrando para nós que é possível vencer o pecado em Cristo, segundo Adão, não feito do pó da terra, mas feito por obra e graça do Espírito Santo, e hoje nós temos em Cristo a libertação, né? Então é possível viver uma vida de vitória, uma vida de vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a carne, e a esperança de uma eternidade sem o mal, de uma esperança de uma eternidade com Cristo, vivendo para a glória de Deus. Muito bom. Então as considerações, e desde já agradecendo ao reverendo Everton Barcelos Tokaschik, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Gemerson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, que nos ajudaram a esclarecer um pouco sobre esse tema que foi proposto para essa noite. Antes de nos despedirmos, vamos colocar o resultado da nossa enquete aí na tela, por favor. Você acredita que o diabo imaginava ser possível derrotar Jesus? 83% afirmam que sim, e ele fez tudo para isso. E 17% dizem que não, que o diabo foi obrigado a tentar Jesus, mas ele sabia que seria derrotado. Muito obrigado pela sua participação, continue participando lá no nosso facebook.com/programa Vejam Só, respondendo as enquetes, mandando as suas sugestões de tema e fazendo seus comentários nos nossos temas dos programas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima edição do debate do Vejam Só.